O episódio de hoje nos leva até Ashburn, no estado da Virgínia, onde vivia Bethany Ann Decker, de 21 anos. A mãe de Bethany, Kim, dizia que a filha era uma verdadeira fonte de alegria para todos ao seu redor. Sempre bem-humorada, sorria desde o dia em que nasceu. Ela tinha 2 irmãos mais novos, que a viam como a líder da turma, confiante, inspiradora e sempre pronta a apoiar. Depois de uma fase escolar muito positiva, Bethany ingressou na Universidade George Mason, onde esperava se formar em transformações globais e econômicas. Uma das colegas de quarto dela lembrava que Bethany costumava deixar os trabalhos para a última noite, escrevê-los em apenas 1 hora e ainda assim tirar a nota máxima. Ela era muito inteligente, comentou a colega. Foi no primeiro ano da faculdade que Bethany conheceu Emil Decker, um cadete do corpo de treinamento de oficiais da reserva que se preparava para entrar na Guarda Nacional. Emil era um romântico incurável, e a família de Bethany contava que bastava ela mencionar qualquer detalhe, por menor que fosse, que ele lembrava e fazia questão de agir com carinho. A família de Bethany o adorava, e ele se encaixou tão bem que parecia já fazer parte deles desde sempre. Após alguns anos de namoro, Emil fez o pedido de casamento. E pouco depois da noivado, Bethany descobriu que estava esperando um filho. O jovem casal ficou empolgado com a ideia de formar uma família e iniciar a vida juntos. Embora a chegada do bebê tenha acontecido antes do que planejavam, a gravidez foi recebida como uma surpresa positiva. Eles deram ao filho o nome de Kai. No entanto, amigos e familiares percebiam que o estresse com a chegada do recém-nascido, somado às dificuldades financeiras, começou a pesar. Enquanto Emil iniciou os treinos com a Guarda Nacional, Bethany continuava estudando na universidade e, ao mesmo tempo, conseguiu um emprego em um restaurante para garantir uma renda extra. A tensão aumentou ainda mais quando Emil começou a se preparar para ser enviado ao Afeganistão. Com o apoio das 2 famílias, eles iam levando, mas a ideia de ficar longos períodos distante de Emil deixava Bethany preocupada. Ela dizia que sentia como se eles estivessem se distanciando e vivendo realidades completamente diferentes. Contou a Emil que temia que tivessem se precipitado e que talvez devessem ter planejado melhor. De acordo com algumas informações, naquele momento, Bethany e Emil decidiram dar um tempo no relacionamento. A decisão foi difícil, especialmente para Emil, mas ele queria que Bethany se sentisse melhor e respeitou sua escolha. Enquanto ele seguia para o exterior, ela se mudou para um novo apartamento, mais próximo do trabalho, para conseguir pegar o maior número possível de turnos e tentar se estabilizar. Um dia, no trabalho, algo aconteceu que mudou o rumo da história. Lá, ela conheceu Ronald Roldan, de 31 anos, natural da Bolívia. Em pouco tempo, os 2 começaram a se envolver. Bethany dizia aos amigos que se sentia muito sozinha, principalmente quando Emil ficava meses fora. Apesar das preocupações das pessoas próximas, Ronald logo se mudou para o apartamento dela. Sua melhor amiga, Sarah, ficou surpresa. Tentou convencê-la a repensar, mas no fim queria apenas que ela fosse feliz. E Bethany já estava decidida. O contato com Emil, naquele momento, praticamente desapareceu, mas ele sentia que algo havia mudado. Desde o início, o relacionamento com Ronald não foi fácil. Ele era desconfiado, impulsivo e tentava controlar tudo. Quase todos ao redor percebiam que havia algo estranho. Kim, a mãe de Bethany, dizia que sentia um aperto no peito. Ouvia histórias estranhas e inquietantes sobre o que se passava por trás das portas fechadas do apartamento. Ela chegou até a suspeitar que Ronald pudesse estar tratando mal o pequeno Kai. Certa vez, apareceu uma mancha roxa embaixo do olho do menino. Segundo os adultos, teria sido causada por uma queda da cadeira, enquanto outra pessoa tomava conta dele. Mas a família de Bethany sentia que aquela história não parecia completamente verdadeira. Além disso, souberam que Ronald havia ligado para o jardim de infância de Kai, fingindo ser Emil. Felizmente, os funcionários perceberam algo estranho e nada aconteceu. Depois disso, decidiram criar uma palavra-código especial para que não atendessem mais chamadas suspeitas. Enquanto isso, o comportamento de Ronald tornava-se cada vez mais invasivo. Ele ligava o tempo todo, mandava mensagens exigindo provas de onde ela estava e com quem. Às vezes, ele até a seguia até os endereços que ela mencionava e ficava esperando do lado de fora até ela sair. Bethany acabou presa numa situação difícil e muito tensa. Em determinado momento, decidiu contar tudo para Emil.
Confessou que havia cometido um erro e queria consertar as coisas. Emil, apesar de tudo, estava disposto a tentar. Para ele, a família vinha sempre em primeiro lugar. Já fazia tempo que ele percebia que algo estava errado. Bethany quase não tinha folga no trabalho. E quando conseguiam conversar, ela parecia distante e diferente. Quando Emil conseguiu tirar férias, decidiram fazer uma viagem curta, na esperança de recuperar a conexão entre eles. Tudo estava por um fio, mas os dois queriam dar uma chance. Ao mesmo tempo, Bethany contava com mais frequência para sua mãe e amigas próximas que não aguentava mais conviver com Ronald. Ela sabia que precisava encontrar uma forma de ele ir embora, ou então sair ela mesma, o mais discretamente possível. Junto com Kim, começou a planejar como fazer isso. No final do ano de 2010, Emil gravou um pequeno vídeo com uma mensagem especial. Nele dizia: "Olá, aqui é o especialista Decker. Estou agora na base Morales Fraser e queria mandar um alô para minha esposa, que vive em Fredericksburg, Virgínia, e para meu filho Kai. Amo vocês e estou morrendo de saudade. Feliz Natal!" E já em meados de janeiro de 2011, ele conseguiu uma licença. E apesar de tudo, ele e Bethany decidiram seguir com a viagem a dois. Quando Bethany encontrou Emil no aeroporto, surgiu mais um assunto delicado que precisavam conversar. Bethany estava grávida novamente, e o pai não era Emil, mas sim Ronald. Mesmo assim, Emil não demonstrou raiva e ainda queria que a viagem ao Havaí acontecesse. Ele disse: "Acabei de voltar de outra realidade. Depois de tudo o que vivi, só fiquei feliz por estar em casa, com vida, perto da minha família. Todo o resto, naquele momento, simplesmente não importava." A viagem foi realmente importante para os dois, uma espécie de última tentativa, e pelos relatos, correu bem. Foi a primeira vez em muito tempo que riram tanto, conversaram com o coração aberto e apenas curtiram a companhia um do outro. Parecia que tudo podia voltar a dar certo. Voltando no dia 28 de janeiro, Bethany passou para visitar a avó. Elas passaram um dia acolhedor juntas, prepararam pizza e compartilharam histórias das férias. Mas a avó percebeu que havia algo por trás das palavras de Bethany. Ela era jovem demais para carregar um fardo tão pesado e parecia exausta. Mais tarde, Bethany admitiu que se sentia completamente esgotada, tomada por preocupações e ansiedades. Disse que nunca antes tinha estado num estado tão difícil. Naquela mesma noite, Emil também apareceu na casa da avó para o jantar. A conversa voltou a tocar nas dificuldades. De repente, o telefone de Bethany tocou. Ela pegou suas coisas e saiu às pressas, dizendo que ninguém entendia as consequências que poderia enfrentar se não voltasse imediatamente para casa. Emil teria que partir novamente em poucos dias. Apesar de o tempo juntos ter sido bom para ambos, ainda não estava claro como o relacionamento deles seguiria dali em diante. Bethany voltou para seu apartamento, enquanto Emil começou a arrumar as malas para seu voo, marcado para o dia 2 de fevereiro. Eles combinaram que ela o acompanharia até o aeroporto. Na ocasião, ela disse: "Sempre estarei aqui, aconteça o que acontecer." Chegou o dia 2 de fevereiro. Emil chegou ao aeroporto e ficou esperando Bethany, mas ela não apareceu. Ele ligou para o restaurante onde ela trabalhava, mas informaram que ela não tinha comparecido nos últimos dias. Aquilo acendeu um alerta. Antes de embarcar, ele ligou para os familiares de Bethany, dizendo que algo claramente não estava certo. Independentemente de como estivesse a relação deles, ela nunca deixava de ir se despedir. Nos dias seguintes, amigos e parentes tentaram contato com Bethany. Ela não respondia chamadas nem mensagens. A mãe dela, Kim, logo começou a receber ligações estranhas, cujos detalhes permanecem desconhecidos. Já a amiga Sarah recebeu mensagens pelo Facebook que imediatamente pareceram suspeitas. Ao acessar a conversa, Sarah viu que Bethany parecia estar online, mas ao iniciar o diálogo ficou claro: quem escrevia era outra pessoa. As mensagens continham erros, as frases eram fora do comum e as respostas para perguntas simples estavam confusas. Sarah ligou imediatamente para Kim e contou tudo. Emil teve uma sensação parecida. Recebeu um e-mail da conta dela, mas tinha certeza de que não fora escrito por Bethany. Nesse ponto, Kim já havia ouvido relatos de várias pessoas. Todas acreditavam que alguém havia acessado o perfil de Bethany. Os pais de Kim moravam mais perto da residência da neta e decidiram ir até lá para conferir pessoalmente. Ao chegarem ao condomínio, notaram o carro de Bethany estacionado bem em frente ao prédio.
O veículo estava numa posição estranha e ainda por cima com um pneu murcho. O mais curioso era que ninguém lembrava de tê-lo visto ali antes. Parecia ter surgido do nada. Os familiares bateram na porta, mas não houve resposta. Algo definitivamente estava errado. No dia 19 de fevereiro, entraram em contato com o número de emergência para relatar o desaparecimento dela. A família explicou que, às vezes, Bethany ficava 1 ou 2 dias sem responder chamadas ou mensagens e por isso ninguém entrou em pânico de imediato. Mas as semanas passaram rapidamente e já haviam se passado 3. Considerando que ela estava em uma situação delicada e não havia feito contato com ninguém, a polícia agiu com rapidez, consciente de que tempo precioso já havia sido perdido. Ao verificar o telefone, os cartões bancários e as contas, ficou claro. Nenhuma movimentação desde o dia 29 de janeiro. Ela não compareceu às aulas, não procurou nenhum hospital da região, nem retornou ao trabalho. O passaporte continuava em casa, o que descartava uma viagem internacional. Quando os policiais inspecionaram o apartamento dela, à primeira vista não encontraram nada que causasse preocupação. A porta não havia sido arrombada, nenhum objeto estava faltando e não havia sinais de uma partida apressada. Tudo estava em seus devidos lugares. Nem mesmo no carro estacionado em frente à casa havia algo que indicasse qualquer pista ou direção para a busca. No início de março, o caso ganhou repercussão. A polícia realizou uma coletiva de imprensa, equipes com cães farejadores entraram em ação, mergulhadores começaram a vasculhar lagos e rios e o FBI se juntou à investigação. Surgiram relatos e possíveis dicas, mas nenhuma delas levou a resultados concretos. De acordo com a cronologia estabelecida, a última pessoa que com certeza viu Bethany foi Emil. Ele recebeu autorização para voltar para casa e participar das buscas. Se ofereceu voluntariamente para fazer o teste do polígrafo e passou muitas horas conversando com os investigadores, respondendo a todas as perguntas com detalhes e firmeza. Garantiu que não tinha qualquer envolvimento com o desaparecimento dela, apesar das dificuldades que enfrentavam no relacionamento. Emil confessou estar profundamente abalado e que não conseguia parar de pensar no assunto. Ele entendia por que as suspeitas recaíam sobre ele. Naqueles mesmos dias, ele estava prestes a sair do país e, pouco antes disso, soube por terceiros que Bethany estava grávida. Mesmo assim, fez questão de afirmar que estava disposto a colaborar totalmente, por mais difícil que fosse, apenas para ser retirado da lista e poder ajudar nas buscas. Todos os seus passos entre os dias 28 de janeiro e 2 de fevereiro foram confirmados. A polícia também considerava outra hipótese, a de que, devido ao acúmulo de dificuldades, Bethany pudesse ter resolvido se afastar de tudo sozinha, buscando um momento de reflexão. No entanto, conhecendo o quanto ela era ligada ao filho Kai e à família, especialmente à mãe e à avó, um afastamento tão longo sem nenhum contato parecia algo completamente fora do comum para ela. O caso ainda era oficialmente tratado como desaparecimento, sem mudança para uma categoria mais grave. Nenhuma pessoa havia sido nomeada como suspeita. Os investigadores afirmavam que era cedo para conclusões e pediam à população que continuasse ajudando sem precipitações. Restava ainda uma pessoa com quem era necessário conversar: Ronald Roldan. Ele já não vivia mais com Bethany. Os policiais o encontraram na casa dos pais dele. Ronald contou que havia se mudado recentemente porque o relacionamento tinha chegado ao fim. Durante a conversa com os detetives, descobriu-se que foi ele, e não Emil, quem viu Bethany por último. Enquanto Emil falava com ela pela última vez no dia 28 de janeiro, Ronald afirmava tê-la visto durante o dia 29. Segundo ele, Bethany estava em casa e agia normalmente, sem sinais de angústia. Essa informação foi parcialmente confirmada pela gerente do restaurante onde ela trabalhava. Por volta das 14 horas daquele dia, Bethany ligou para confirmar sua escala da semana seguinte. A gerente também disse que ela estava programada para trabalhar naquela mesma noite, mas não apareceu. Ronald não reportou o desaparecimento, justificando que, como haviam terminado o relacionamento, não esperava mais nenhum contato com ela. Imaginou que Bethany tivesse simplesmente ido embora, e não achou que isso fosse fora do normal. Imagens do caixa eletrônico mostraram que ele saiu do apartamento dela mais ou menos na mesma hora em que ela foi vista pela última vez e sacou o dinheiro às 16 horas e 26 minutos. Depois disso, retornou à própria casa. De acordo com ele, recebeu uma mensagem da ex-namorada, Danielle,
com quem tem filhos. Ele enviou 2 mensagens para Bethany, uma às 16 e uma às 16h31, avisando que ficaria com as crianças na casa de Danielle. No entanto, após a ligação feita por ela para o restaurante às 14h08, não houve mais nenhuma atividade registrada no telefone de Bethany. Não se sabe se ela chegou a receber essas mensagens, mas é possível imaginar que ele tentou entrar em contato. Danielle mais tarde confirmou que deixou as crianças com Ronald por volta das 16h30. Naquele momento, ele lhe disse que não sabia se Bethany voltaria. Segundo ele, os dois haviam discutido e ela simplesmente foi embora. Alguns dias depois, quando ela voltou, ele afirmou que não tinha mais visto Bethany desde então e que também não teve notícias dela. Logo foi emitido um mandado de busca para o apartamento de Ronald, mas nada de suspeito foi encontrado no local. Todos os seus dispositivos, computador, telefone, discos rígidos, foram apreendidos e analisados, mas também não revelaram nenhuma pista que pudesse indicar um rumo para a investigação. Ainda assim, de acordo com a polícia, Ronald já tinha alguns antecedentes por envolvimento com situações contrárias à lei. No entanto, nada disso o conectava diretamente ao desaparecimento de Bethany naquele momento. Porém, como ele foi a última pessoa que, ao que tudo indica, a viu, passou a ser considerado alguém de interesse, mesmo que oficialmente não tenha sido nomeado como suspeito. A história de Bethany logo se espalhou pelo país e chamou a atenção da imprensa. Os jornalistas alimentavam o interesse do público com o fato de que ela era casada com um homem, mas esperava um bebê de outro, e este, por sua vez, também passou a fazer parte da investigação. Em maio de 2011, quando o bebê de Bethany estava prestes a nascer, os detetives divulgaram outro comunicado. Eles entraram em contato com hospitais de todo o país, tentando descobrir se ela havia aparecido em algum deles. Infelizmente, nenhuma resposta foi recebida. Os meses começaram a virar anos e o caso continuava parado. No entanto, em maio de 2012, surgiu uma nova esperança para a investigação. Um novo detetive assumiu o caso. A família de Bethany acreditava que um olhar novo poderia tirar o processo do ponto morto. Naquele mesmo ano, seu 23º aniversário coincidiu com o Dia das Mães. A família e o pequeno Kai se reuniram para lembrar de Bethany. Sua mãe, Kim, chegou a entrar em contato com os Harrington, cuja filha Morgan desapareceu em 2009. Contamos essa história anteriormente aqui no canal. Em homenagem a Bethany, fizeram um grande bolo na sua cor favorita, laranja. No outono de 2012, o canal Investigation Discovery dedicou um episódio do programa Disappeared ao caso de Bethany. Isso trouxe mais atenção à história, mas, infelizmente, nenhuma nova resposta surgiu. Os anos foram passando. As pistas começaram a se tornar cada vez mais escassas e a investigação foi aos poucos perdendo força. O foco se voltava para outros casos. No fim das contas, Emil entrou com um pedido de divórcio e obteve a guarda total de Kai. Tudo parecia ter se silenciado. Até novembro de 2014, quando uma ligação inesperada para o número de emergência 911 trouxe uma reviravolta inesperada na história de Bethany. No dia 12 de novembro de 2014, no meio da madrugada, quase às 2 da manhã, a polícia da Carolina do Norte respondeu a uma chamada extremamente preocupante. Uma mulher chamada Vicky contou que precisou se defender do namorado, que repentinamente a atacou. Segundo ela, ele veio por trás, puxou seus cabelos e causou um ferimento sério na região do pescoço. Depois disso, ele passou a agir de forma violenta, desferindo diversos golpes. Apesar da dor intensa, Vicky conseguiu alcançar sua arma e disparar 2 vezes. No entanto, o homem tomou o revólver das mãos dela e reagiu, atirando em sua cabeça e mais 2 vezes. Por um milagre, Vicky conseguiu rastejar para fora da casa e chegar até os vizinhos. Um deles rapidamente trancou a porta, pegou sua própria arma e chamou a polícia. Aquele homem era ninguém menos que Ronald Roldan. Ele foi preso e acusado de tentativa de causar danos graves. No entanto, para a cúmplice e a grande frustração de Vicky, uma das acusações mais sérias foi posteriormente retirada. Ele havia fechado um acordo com as autoridades. Como resultado, Ronald recebeu a pena mínima, 6 anos de reclusão. Após cumprir a pena, ele deveria ser entregue ao serviço de imigração para o início do processo de deportação para a Bolívia.
Vicky contou às autoridades que Ronald certa vez disse que sabia fazer pessoas desaparecerem. Em uma ocasião, uma amiga ligou para Vicky dizendo que viu um episódio do programa Nancy Grace, onde discutiam o caso de Bethany e mencionavam Ronald como alguém de interesse nas investigações. Quando Vicky comentou essa conversa com Ronald, ela disse que a reação dele foi assustadora. Desde então, segundo ela, tudo só piorou. Ela estava convencida de que, se Ronald algum dia saísse da prisão, ele voltaria para se vingar ou poderia causar mal a outra pessoa. Tudo o que ela relatou indicava que ele deveria ser seriamente considerado novamente no caso do desaparecimento de Bethany. Uma reviravolta em um caso antigo que estava parado há muito tempo, escreveram os jornais locais. Esse acontecimento poderia finalmente dar à polícia as provas necessárias para apresentar acusações contra alguém que sempre gerou suspeitas. Ronald, o mesmo rapaz com quem Bethany se relacionava antes de desaparecer, se viu no centro de um novo episódio preocupante em novembro. Sua nova companheira contou à imprensa que ele teria dito coisas que poderiam ligá-lo diretamente ao caso de Bethany. 4 anos antes, investigadores vasculharam a área ao redor do apartamento de Bethany em Ashburn, mas nem ela nem qualquer pista essencial foram encontradas. Bethany era uma jovem mãe, esposa de um militar que estava servindo no Afeganistão e estava no 5º mês de gestação quando desapareceu sem deixar rastros. Durante todo esse tempo, não houve movimentação em seus cartões bancários, ela não entrou em contato com a família, nem apareceu em nenhum hospital. E Ronald, que na época trabalhava como garçom, passou a ser uma figura de interesse para os investigadores, mas nunca foi formalmente acusado. Mais tarde, ele se mudou para a Carolina do Norte, e foi lá, na casa da nova companheira, que tudo saiu de controle novamente. Ele teve uma reação explosiva, e algo tão preocupante aconteceu que o país inteiro voltou a comentar o caso. Investigadores do condado de Loudoun viajaram até a Carolina do Norte, onde Ronald Roldan estava detido aguardando julgamento, e o interrogaram pessoalmente. Apesar dos depoimentos sérios de Vicky, que compartilhou sua história publicamente, inclusive no programa Dr. Phil, Roldan continuava sendo apenas um objeto de interesse no desaparecimento de Bethany Decker. Vicky contou tudo o que passou. Perdeu um dos olhos, sofreu ferimentos severos no pescoço e agora enfrentava despesas médicas altíssimas. Apesar de tudo, ela estava determinada a seguir contando sua história para ajudar nas investigações. Vicky chegou a entrar em contato diretamente com Kim, a mãe de Bethany, compartilhou tudo o que sabia e expressou seu apoio. Isso marcou o início de uma amizade forte. As duas se encontraram pela primeira vez no programa True Crime Daily. Enquanto isso, veio à tona que, antes de conhecer Vicky, Ronald teve um relacionamento com uma jovem chamada April, que trabalhava como garçonete. Eles também enfrentaram sérios conflitos. Ela declarou que ele a empurrou da escada, a insultava frequentemente e chegou até a jogar os pertences dela na rua. O caso foi parar na polícia, mas após o pagamento de uma compensação de $2.500, as acusações foram retiradas. Investigadores ligados ao caso de Bethany voltaram a procurar Ronald, agora já na nova prisão onde ele se encontrava. Ele os recebeu de forma hostil, gritava, usava palavras agressivas e se recusava completamente a cooperar. Isso apenas fortaleceu a determinação da equipe. Por meio de seu advogado, Roldan continuava negando qualquer envolvimento no desaparecimento de Bethany. Chegou até a dizer que mantinha esperanças de que ela fosse encontrada em segurança e que rezava por isso. Quando Bethany tinha 19 anos, ela escreveu uma carta para si mesma no futuro. Nela, dizia sonhar em se casar, ter um filho, começar uma carreira e viajar para a Europa. Ela assinou a carta com: "Nos vemos em 5 anos, eu." Ela tinha grandes planos e certamente não imaginava esse caminho para a sua vida. É como se ela simplesmente tivesse desaparecido do mapa, diziam os parentes. Ele não queria conversar comigo, lembrou um dos detetives. Então eu continuei falando sozinho. Qualquer reação que viesse já ajudava. Ainda tenho esperança de que ela esteja escondida em algum lugar, dizia Kim, que tenha conseguido achar um local seguro.
O advogado de Ronald se recusava a manter contato com Kim, enquanto o representante de Emil Decker, ex-marido de Bethany, informou que Emil estava disposto a colaborar com a investigação, mas apenas com a presença de seu advogado. A repórter Jennifer Donnellan, da ABC7 News, informou que em março de 2019 houve um avanço importante no caso de Bethany. Os detalhes não foram divulgados na época, mas os investigadores confirmaram que foi emitido e analisado um mandado de acesso à conta de Bethany no Facebook. Isso permitiu um avanço considerável. Quem assinou o mandado foi o detetive Michael Boone, o mesmo que teve papel fundamental na resolução dos casos de Hannah Graham e Morgan Harrington. A família Harrington também ofereceu apoio a Kim. Uma ligação de afeto se formou entre eles. No entanto, depois disso, tudo voltou a ficar em silêncio. De 2019 até o fim de 2020, a polícia não divulgou novas informações, mantendo o progresso em sigilo. Mas, como se descobriu depois, durante todo esse tempo, eles estavam próximos de uma conclusão. Novembro de 2020. O momento esperado por quase uma década finalmente aconteceu. Surgiu um avanço decisivo no caso de Bethany Decker. Bethany, que havia desaparecido em janeiro de 2011, voltou ao centro da atenção pública. Após mais de 9 anos de incertezas, a investigação chegou a um ponto crucial. O xerife do condado de Loudoun se preparava para prender o ex-namorado de Bethany, mesmo à distância, pois ele estava em outro estado. Segundo o Ministério Público do condado, uma acusação formal de sequestro estava sendo preparada contra ele. Quando chegou ao fim a pena de Ronald Roldan, na Carolina do Norte, as autoridades de Loudoun estavam prontas. Imediatamente após sua liberação, eles planejavam transferi-lo de volta para a Virgínia, a fim de apresentar formalmente a acusação relacionada ao caso de Bethany Decker. O ponto-chave que impulsionou a investigação foi a descoberta de que as contas de Bethany e Ronald no Facebook foram usadas ativamente nos dias próximos ao desaparecimento, e que isso ocorreu a partir do mesmo endereço de IP. Ronald Roldan foi formalmente acusado de sequestro, e já no mês seguinte, a acusação foi alterada para uma de gravidade maior, de segunda instância. A promotoria afirmou que, mesmo sem provas diretas, os indícios formavam um quadro bastante consistente. Os advogados de Ronald solicitaram a liberdade sob fiança, mas o juiz foi firme: nenhuma liberação até o julgamento. Ele não assumiu a culpa de imediato, e a audiência foi marcada inicialmente para agosto de 2021, mas acabou sendo adiada, primeiro para fevereiro de 2022 e depois para o dia 30 de janeiro de 2023. Isso coincidiu quase exatamente com o 12º aniversário do desaparecimento de Bethany. Todos, tanto a família quanto os investigadores, aguardavam em silêncio e com ansiedade. Mas o julgamento em si nunca aconteceu. Mais de 10 anos após Bethany ter desaparecido de seu apartamento em Ashburn, o ex-namorado dela finalmente assumiu responsabilidade pelo ocorrido. Embora ela nunca tenha sido encontrada, Roldan declarou oficialmente que era responsável pelo que aconteceu. Já em 2016, ele cumpria pena por outro caso, na Carolina do Norte, o que deu à polícia mais tempo para continuar a investigação. Quando ele foi liberado em novembro de 2020, foi então formalmente acusado pelo caso de Bethany. Em novembro de 2022, quase 12 anos depois, Ronald Roldan declarou-se culpado por um crime de segundo grau. Como parte do acordo com a promotoria, ele concordou em contar o que teria acontecido naquele dia. Segundo ele, os dois discutiram, e em determinado momento ele empurrou Bethany. Ela caiu, bateu a cabeça e, segundo seu relato, isso resultou numa tragédia. Ele contou que entrou em pânico, não chamou ajuda e, em vez disso, escondeu o que restou em um saco grande, levando-o até o compactador de lixo do condomínio. Ele negou ter acessado as redes sociais dela e manteve a versão de que tudo teria sido um acidente. No entanto, para os investigadores e especialistas, sua narrativa parecia pouco convincente. O uso das redes sociais dela já havia sido comprovado há tempos, e a história de pânico e acidente apresentava muitas contradições, especialmente considerando o histórico de comportamento dele. Em fevereiro de 2023, ele foi finalmente sentenciado. 40 anos de prisão.
Contudo, segundo os termos do acordo judicial, grande parte da pena foi suspensa e ele recebeu, na prática, 12 anos e meio de reclusão. Caso ele quebre as condições da liberdade ou cometa um novo crime, o restante da pena poderá ser reativado. 12 anos e um mês. Foi esse o tempo que a família de Bethany passou esperando, todos os dias sem clareza, sem resposta, mas com esperança de que ela voltaria. Centenas de pessoas trabalharam nesse caso ao longo dos anos, desde investigadores até voluntários. E agora, depois de mais de uma década, a justiça finalmente foi alcançada. Ronald declarou-se culpado em novembro, mas só 2 semanas atrás revelou de vez o que aconteceu naquele dia. Durante o acordo com a promotoria, ele contou à polícia exatamente o que ocorreu com Bethany. Ouvir isso foi extremamente doloroso para todos. A transição de desaparecida para a compreensão do que se passou levou apenas uma frase, mas o peso dessa frase foi imenso. A mãe de Bethany, Kim, lembrou: "Não consigo expressar com palavras o quanto foi difícil entender que nosso último Natal juntas foi realmente o último. Naquela noite, antes do que aconteceu, Bethany me ligou. A última coisa que ela disse foi: 'Mamãe, eu te amo.'" Para Kim, Bethany sempre foi uma inspiração desde o nascimento, pela sua bondade, pelos sorrisos, pela fé nas pessoas e pelo amor genuíno. Agora, Ronald deverá cumprir mais de 12 anos em prisão e, ao sair, ainda enfrentará 5 anos sob vigilância rigorosa. Ele está proibido de entrar em qualquer tipo de contato com a família de Bethany. Apesar da sentença, Kim e seus entes queridos reconhecem: isso não trouxe verdadeiro alívio. É um lembrete da perda irreparável que os acompanhará para sempre. Ela não foi esquecida e nunca será esquecida, que agora tenha encontrado a paz. Em todas as audiências, Kim estava sentada ao lado de Vicky, a mulher cujo testemunho foi uma parte fundamental dessa história. Juntas, elas assistiram enquanto a sentença de Ronaldo era lida. A família de Bethany disse que é difícil aceitar que o tempo de reclusão seja quase igual à quantidade de anos que passaram buscando respostas. Ainda assim, depois de tanto tempo, eles são gratos por finalmente conhecerem a verdade. A história de Bethany tocou muitas pessoas. Foi uma espera longa e dolorosa que deixou marcas na vida de muitos. Até hoje, ela não foi localizada, e a polícia duvida que isso algum dia aconteça. Mas Kim diz que tudo o que pode fazer agora é preservar a memória da filha e fazer o possível para ajudar outras pessoas. Ela colabora ativamente com a organização Help Save the Next Girl, um projeto sem fins lucrativos fundado pelos pais de Morgan Harrington. Essa iniciativa ajuda a conscientizar os jovens sobre segurança pessoal e a importância da autoproteção, compartilhando histórias que podem salvar vidas. Kim lembrou novamente: "A última coisa que Bethany me disse foi: 'Mãe, eu te amo. Só quero pedir a cada um de vocês: não deixem as palavras de carinho para depois. Abracem quem vocês amam. Digam que amam. Não esperem pelo amanhã, porque ele pode não chegar. Obrigada por estarem conosco e assistirem até o fim. Se quiserem apoiar nosso canal e nos ajudar a continuar compartilhando histórias como essa, é só se inscrever. Agradecemos muito. Cuidem-se e cuidem de quem vocês amam.